Deus falou conosco sobre o primeiro amor. E eu quero permanecer nesta direção. E quero permanecer nessa direção fazendo uma pergunta depois dessa leitura. Lucas 15, versículo de número 11. Lucas 15, versículo 11. Eu tenho uma pergunta para mim e para você, para que a gente responda hoje. Lucas 15 e 11. É a parábola do filho pródigo, e eu quero olhar esse texto a partir desta colocação. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados e meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Pai querido, ajuda-nos, Pai, e ajuda-me para ser fiel à direção, aquilo que tu tens colocado no meu coração. Ó Deus, que esse texto, ele produz em nós uma mudança de comportamento, em nome de Jesus.
Amém e amém. Bíblia aberta, não fecha a tua Bíblia. Esse texto, ele vem num conjunto de 3 parábolas. É muito conhecido de todos nós. Muito conhecido de todos nós. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Você já ouviu muitas mensagens dentro desse texto? Acredito que muitas e muitas. Mas eu quero, nesta noite, olhar esse texto e pensar dele alguns detalhes que precisam chamar a nossa atenção. Num plano maior, numa visão macro, numa visão maior, esse texto conta para nós, ele narra para nós uma crise familiar, um baque na família. Uma família que enfrenta um sobressalto, né? Uma turbulência pesada. Mas esse texto tem algumas características e é sobre elas que eu quero pensar. E quero pensar essas características a partir de uma pergunta que eu quero fazer para mim e quero que você faça para você. Num contexto de corpo, num contexto familiar, observe a pergunta que eu vou fazer, porque vamos trabalhar em cima dela. Num contexto familiar, num contexto de corpo, num contexto de família, de casa, a pergunta é esta: qual é o meu, o teu, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Pensa nisso. Num contexto de família, de casa, de corpo, num contexto de igreja, num contexto de uma classe de escola dominical, num contexto de um departamento, qual é o nosso papel? Será que nós temos um papel? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? A parábola do filho pródigo, ela tem um detalhe sutil, mas se a gente parar, ele se torna assustador. Eu vou fazer a leitura novamente, para você perceber isso. E disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele, pai, repartiu por eles a fazenda. Eu levanto uma pergunta. Pensa comigo. Um pai tem 2 filhos. O caçula e o primogênito. E o caçula diz: o menor, me dá a parte que me pertence. E o pai repartiu os bens entre eles. Primeira pergunta: este pai é viúvo? Este pai é viúvo? A Bíblia não diz. Qual o nosso papel? Nesse texto, a mãe é o personagem oculto. Ela não entra na história. Ela não participa dessa situação. Por quê? Ela se omitiu? Não sabemos. Ela existe? Não sabemos. Queremos crer que ela exista. Mas onde está a mãe? Onde está a mãe?
Onde está a mãe nesse texto? Por quê? Porque ela não participa, porque ela não interfere, porque ela não pacifica, porque ela não influencia. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Eu não quero julgá-la, pecar, Deus me guarde disso. Mas eu quero abrir espaço para algo do tipo, a gente se omite. É aquela relação mais ou menos assim. Fala com ela ou fala com ele. Quero nem saber. Resolve lá com ela ou resolve com ele. Onde está a mãe nesse texto? Eu quero olhar esse texto e trazer para mim, não o pastor, mas o homem, Jaime, pai. Onde você entra nisso, Jaime? Você participa, você se envolve, você arregaça as mangas, você mergulha na situação. Há anos atrás, tivemos um percalço, todo pai que tem filho jovem, às vezes passa por isso, espero que não passe. Minha filha estava aqui, saiu, está com os adolescentes, um namorico, e aquele namorico gerou um noivado, e aquilo não me agradava, e eu comecei a orar por aquilo, e de repente, o noivado acabou, o namoro acabou, e ela ficou mal, muito mal. E eu lembro que um dia eu parei tudo que estava fazendo e peguei ela, botei no carro e levei para um local onde estava só nós dois. Sentamos numa areia de uma praia de noite e fiquei horas ao lado dela, dizendo para ela que eu estava ali como um porto seguro para ela, que eu estava ali para dizer para ela que amaria ela por toda a eternidade, enquanto Deus me permitisse viver tanto tempo de vida. Ela estava mal. Mas Deus, naquela atitude, naquela ação, Deus operou tanto, que levantamos dali horas depois, para sentar num restaurante, para jantar nós dois, e ela completamente desanuviada, leve, alegre, feliz. Onde você tem ficado? Qual é o teu papel? Quando, acontece uma coisa dessa. Esse texto, ele é crítico para mim, porque eu sou pai, sou avô, sou esposo e é crítico. A esposa hoje está na Porta Formosa. Queria que estivesse aqui nesse culto também para ouvir isso. Certo homem tinha 2 filhos. O texto já começa diferente, né? Não é certo homem que tem 2 filhos, é certo casal que tem 2 filhos, ou não? Certo casal tem 2 filhos, certa família tem 2 filhos, porque o filho não é só de um, o filho é da família, dos 2. O texto diz que um homem tem 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Essa proposta desse menino caçula, vou chamá-lo de imaturo, de infantil, de neófito, esta palavra não começou naquele dia. Essa palavra não começou ali, agora. Essa palavra não começou assim, aconteceu. Não! Essa palavra, essa proposta que ele coloca para fora, ele estava grávido disso, ele estava gestando isso. Será que eu estou tão ocupado? Ou será que ela está tão ocupada
que não percebe monstros que estão sendo gerados no subterrâneo da alma? Será que não? Será que não? Será que não? Por bondade de Deus, filhos casados hoje, você não faz ideia de quanta oração foi colocada no altar. Senhor, Senhor, Senhor. A pessoa certa, as pessoas, Senhor, Senhor, Senhor. Você não faz ideia. Você não faz ideia de quanta oração, quanta oração, quanta oração. Qual é o teu papel? Qual é o meu papel? Na família, núcleo familiar, família máter, mas na família igreja. Qual é o teu papel? Qual é o teu papel? Cruza os braços. Se eu pudesse, se fosse possível, entrar nessa família e perguntar a essa esposa, e aí, como é que você está? Como é que você está? Estou sabendo que teu filho foi embora, como é que você está? Como é que está o coração? Como é que está a cabeça? Como está a cabeça? Essa semana, vendo uma pessoa na rua, em algum canto, passou com uma camiseta, eu fiquei tão feliz. Mães de joelhos, filhos de pé. Eu falei, que legal. E olha que era de uma comunidade católica, hein? Uma comunidade católica. Foi aqui até na Praça 2, em Vigário Geral. Tive que ir lá ver o negócio. A moça está numa barraquinha de pastel, de caldo de cana, parei lá para tomar lá, fazer um lanchinho rápido. Elogiei, falei, que linda. Mães de joelhos, filhos de pé. Falei, que linda, senhora. Deus te abençoe. Qual é o teu papel? Porque esse texto é assustador. Esse texto é assustador. Não entra aqui. O pai, ele tem que administrar essa coisa louca. O filho fala, me dá a minha parte, pai. É um menino. Esse pai, pelo texto, ele tem empregados, ele tem animais. Esse pai tem posses, tem bens. Esse pai tem um capital bacana. O texto diz que esse pai, ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Não há uma única referência da mãe, numa guerra com Deus, numa luta com Deus. Não há. Não há uma única citação da mãe interpondo, ficando na frente. Não, meu filho, você não há. A mãe é o sujeito inexistente, oculto, ela não está aqui no texto. Mas, como alguém já disse que loucura pouco é besteira, tem mais. Na sequência do texto, quando chega lá no versículo de número 30, do mesmo capítulo 15, a coisa vai ficar pior, porque parece que a indiferença de um lado, ela vai exponencialmente crescer. Olha o versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, quando eu olho para o lado aqui nessa igreja, sentado aqui, eu olho o quê? Eu olho um crente ou olho um irmão? O que você olha? O que você olha? Quando você olha para o lado, você olha um crente ou olha um irmão? Me responde isso. É um crente. Eu não quero olhar crentes, eu não quero olhar pessoas, eu não quero olhar números, eu quero olhar irmão, irmã. Amém? Você está perto de alguém que você não quer? Diga assim, você é minha irmã. Diz aí,
Diz aí, Tati. Chama de irmã aí, a varoa aí. Minha irmã, este teu filho, ou seja, eu me desconecto de você, eu me afasto de você. O diabo sabe disso, e esta foi a primeira tragédia da humanidade, quando Caim mata o próprio irmão. Irmãos, isso é muito sério. Esse teu filho, agora olha só o que ele vai dizer: que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Ele está dizendo que o irmão dele desperdiçou as fazendas com as meretrizes. Essa declaração dele cabe uma pergunta, e eu vou fazer a pergunta agora. É verdade que o garoto fez isso, sim ou não? Sim ou não? Sim, é verdade. O garoto enfiou o pé na jaca. Mas eu tenho uma pergunta: de quem foi a culpa? 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 Meu amado, minha igreja, povo de Deus, o irmão mais velho tem o dever de cuidar do irmão mais novo, ou não? Ou não? Ou não? Pelo menos a Bíblia diz isso. Coloca na tela, por favor. 1 João, capítulo 4, versículo 20. O irmão mais velho é o protetor do irmão mais novo, ou não? Pelo menos deveria ser assim. Deveria ser assim. O irmão mais velho cuida do mais novo. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Você pode ler, eu posso ouvir a tua voz? 1, 2, 3. Se alguém diz, eu amo a Deus. É o quê? É o quê? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Mentiroso. Filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Como pode? Como pode alguém dizer que ama a Deus e odeia o irmão? Como pode isso? É mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Irmãos, eu reconheço que tem irmão que dá trabalho. Eu reconheço. Não vou tampar o sol com a peneira, não. Tem irmão que é trabalhoso. Tem irmão que é uma mala sem alça. Tem irmão que é difícil. É a mala de papelão na chuva. Ah, é? Mas, ser mala de papelão na chuva, não te dá o direito de não amar o irmão. Não te dá esse direito. Não te dá esse direito. Tem irmão que é trabalhoso. Aí alguém vai ter que dar um checkmate, um chega para lá. Dos 3 filhos que Deus me deu, a minha filhinha está lá, primogênita, linda, Charles. Ela ficava encostada nos 2 irmãos, no Samuel, hoje pastor, e na Raquel. Ela não queria dirigir. Os 2 viraram motorista dela. Os 2. Foi fazer marketing lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Era assim, Sami, me leva lá. Samuel levava. Raquel, me leva lá. Me pega lá. Tá, me leva no shopping. Me leva para fazer... Viraram o motorista particular dela. Até o dia que cansaram e falaram assim, Inha, só mais essa semana eu sou motorista. A partir dessa semana, vai de táxi. Ela trabalhava na Visconde de Pirajá, uma firma chamada, que tinha lá. Me pega, então vou sair tarde. Era o motorista dela. Acabou. Agora você vai de táxi, vai de trem, vai de qualquer coisa. E ela no orgulho, então tá bom, eu ganho bem, ganhava bem, vendedora. Mas fez a conta uma semana depois, muito caro de táxi. Só tem um jeito, a autoescola tira a carteira. Aí tirou a carteira. Hoje é uma excelente motorista. Pegou no tranco. Pegou no tranco. Tem irmão que só pega no tranco, mas dá um tranco que vai pegar. Dá um tranco que vai pegar. Dá um tranco que vai pegar. Dá um tranco.
dá um tranco que pega. E depois que pega, embala. Depois que pega, vai embalar. Agora, veja só. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece, é mentiroso. Não diga que ama a Deus, não. Diga que você é um péssimo irmão, é uma péssima mãe, sei lá o quê. Diga, mas não diga que você é isso, porque não é. Porque Deus está dizendo que não é. Não sou eu, é Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Coloque na tela, 1 Timóteo 5 e 8. 1 Timóteo 5 e 8. Olha o que Deus vai dizer para nós nessa carta magnífica que Paulo escreve. Mas, você pode ler para mim? Mas, se alguém não tem cuidado do quê? Dos seus. E principalmente dos da sua, negou o quê? E é pior o quê? Meu Deus. A mãe não está em Lucas 15. A mãe não aparece. Agora, o que é pior é que o filho mais velho, que devia ser o protetor do irmão mais novo, também não aparece. Também não aparece. Onde? Onde estavam eles? Onde estavam eles? Onde estava a mãe e onde estava o irmão, hein? Que mistério é esse, hein? Onde estavam? Será, irmãos, que um pai muito ocupado, vamos dar esse desconto, muito ocupado, ele não percebeu que o filho estava com umas minhocas na cabeça? Talvez não percebeu, muito ocupado. A mãe muito ocupada? Talvez não. Mas e o irmão mais novo? Eu quero falar aqui para os irmãos de mais idade. Você está acompanhando os teus irmãos mais novos? Você está acompanhando eles? Você está acompanhando as amizades dele, as conversas dele? Você está acompanhando? Você está acompanhando as brincadeirinhas dele? Onde você está, hein? Qual é o teu papel? Qual é o teu papel? Porque quando o pai escuta isso, pai, me dá a minha parte, aquele filho caçula está desonrando o pai, porque o pai está vivo. Ali tem um ato de desonra, mas a desonra do caçula é também a desonra do maior, porque o maior se omite. Irmãos, quem é que deve defender o pai? Não é o filho? Ou não? O filho deve defender a honra do pai. O pai está sendo desonrado pelo próprio irmão. Lá no Paraná, diz, ô Piá, ô guri, vem que tu dá um cascudo aqui agora. Toma juízo, ô moleque. Mas não. Quem cala, consente. Porque o primogênito ganha porção dobrada. Ele vai ganhar 2/3. A lei, ela apresenta isso. Ele se cala. O filho faz uma birutice e ele se cala. Ele se cala. Qual é o teu papel na família? Qual é o teu papel na igreja? Qual é o teu papel? Eu estou pregando isso hoje porque me parece que tem uma galerinha cruzando os braços. E Deus manda dizer hoje para mim e para você, descruza esses braços. Arregaça essa manga. Não deixa teu pai comprar essa briga sozinho, não. Essa briga também é tua. É teu sangue. Talvez, aquele filho caçula não escutasse o pai, mas talvez escutasse o irmão mais velho. Porque era de irmão para irmão. Era de irmão para irmão. Talvez escutasse. Aonde você está? Qual é o teu papel? O que é que você anda fazendo? A Bíblia tem uma passagem que um irmão mais velho foi usado por Deus para que os irmãos mais novos não fizessem uma loucura. Você conhece? Você lembra dessa passagem? Está em Gênesis 37. Coloca na tela, versículo 18. O irmão mais velho, ele foi usado por Deus para que uma loucura, uma desgraça não acontecesse na família. Diz o texto assim, e viram-no de longe. Sabe quem está aqui nesse tempo verbal? Os irmãos.
Sabe quem estão vendo? José. E viram de longe. E antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o quê? Sabe quem está conspirando? Os irmãos. Os irmãos estão conspirando em matar o caçulinha. Versículo 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Eram os sonhos de José que estavam incomodando. 20. Vinde, pois, agora e vamos fazer o quê? Vamos matar ele. Vamos matar o nosso irmão, vamos matar ele agora. Lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. 21. Posso ouvir a tua voz? Tem hoje aqui irmãos com o espírito de Rubem, irmão? Hein? Os Rubem estão aqui hoje. Tem Rubem aqui hoje. Tem Rubem aqui na família. Tem Rubem aqui na igreja. Tem Rubem aqui nas classes de escola dominical. Tem Rubem aqui, irmãos? Você já pensou se Rubem tivesse se calado? Você já pensou se Rubem tivesse se omitido? O pior pecado é o pecado da omissão. Se Rubem tivesse se omitido, o que aconteceria? Uma morte, um assassinato. José estava morto. José estava morto. José seria morto. Qual é o teu papel? Qual é o teu papel? Qual é o teu papel? Pastor, a família é pequena. Então vamos trazer aqui para a igreja. O que você sente quando você olha para o lado e não vê aquela pessoa que você via e não está vendo mais? Você se incomoda? Você se incomoda? Você fica, não tenho visto fulano, não tenho visto Beltrano. Você se incomoda? Você se incomoda? Isso mexe contigo. Meu Deus, uau! Eu não tenho visto mais aquela pessoa, eu nem sei o nome, mas eu vou procurar alguém que saiba para perguntar o que está acontecendo. Qual é o teu papel? Qual é o teu papel? Porque nesse mundo tão competitivo, tão doido, parece que é cada um por si, Deus por todos. Isso foi o diabo que cunhou essa máxima. Não, é melhor ser dois do que um. Um ao outro ajudou. Amém, irmãos? Marca isso na tua Bíblia, Isaías 41 e versículo 6, coloque na tela. Você devia marcar isso na tua Bíblia, Isaías 41 e 6, coloque na tela esse texto, porque ele é muito forte. Isaías 41 e 6, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse o quê? Estimula. Um ao outro ajudou. Irmãos, o poder de uma palavra abençoada, temperada, é algo tremendo, irmãos. Muda um trajeto. Muda um trajeto. Aí você está na faculdade, outra, não, vou parar, vou desistir. Você, é isso mesmo, eu também estou afim mesmo. Eu também é isso mesmo. Meu casamento está terrível, eu vou me separar. É isso aí mesmo. Nenhum homem não presta, é isso aí mesmo, acaba com isso aí. Que tipo de palavra eu estou tendo, irmãos? Que tipo de palavra eu estou tendo? Pastor, cada um por si. Foi o diabo que cunhou isso. Foi o diabo, Satanás. Não, é teu papel. Vou dizer, não, eu vou fazer de tudo que for possível fazer. Porque a Bíblia diz que um ao outro empurrou no buraco, fez o quê? Ajudou. Um ao outro ajudou. Um ao outro ajudou. Ajudar e auxiliar. Ajudar e dizer, olha, eu não posso fazer muita coisa, mas conta comigo. Eu vou estar aqui orando, eu vou botar o teu nome na oração. Um ao outro ajudou. Qual é o teu papel? O que você anda fazendo? Pastor, isso aí.
Problemas acontecem. Problemas acontecem. Aonde está essa mãe? Aonde está a mãe? Aonde está esse irmão? Esse irmão é o acusador. Ele gastou. Quem é culpado? Culpado é porque tem alguém mais velho, mais maduro, mais experiente, e que não foi um porto seguro. Não foi um porto seguro. Meu irmãozinho querido, vem comigo, vamos andar junto. A vida não é assim não, filho. Não é assim não. Não é dessa maneira que a banda toca não, meu filho. Mas a gente não. Agora deixa eu descer mais para o arraial. Irmãos, isso é tão sério que Deus colocou uma palavra na Bíblia. Sabe para quem? Para as mulheres casadas já de mais idade. Está na carta de Tito, capítulo 2. Coloca esse texto na tela. Capítulo 2, versículo 3 em diante. 3 a 6. Olha o que Deus vai dizer, irmãos, para as mulheres casadas, maduras. Tito, epístola, carta de Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 3, 4, 5 e 6. Olha o que vai dizer a Bíblia, de maneira muito específica, sobre a não omissão, o não cruzar os braços. Você pode ler comigo, todo mundo? As mulheres idosas. Você leia a mulher idosa aqui, como pessoas mais vividas, que já andaram mais, que já atravessaram aquelas crises, crise de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, sei lá de quantos anos, as crises, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho imersas no bem, ou seja, mulheres de mais idade, sejam exemplos, mulher de mais idade, seja o quê? Exemplo, seja o exemplo. Agora, olha o que vai dizer o próximo versículo, para que ensine. Olha só, eu só posso ser exemplo, eu só posso ensinar se eu for exemplo, entendeu? Olha, sejam exemplos para ensinar, só dá para ensinar se for exemplo, para que ensine as mulheres o quê? Novas a serem o quê? E é o quê? Amarem o quê? E amarem quem? Irmãos, isso é a palavra de Deus, isso é Bíblia. As mulheres de mais idade, é o papel de cada irmã da igreja que já passou lá dos 20 anos de casamento, 25, é papel de cada uma delas, vir para a EBD e ver aquela recém-casada, aquela menina nova que acabou de casar, chega em cima. Nós temos aqui um curso de noivos, mas não resolve tudo não, nós temos palestra, mas não, você com mais idade, eu autorizo você, casou, novinha, lua de mel, chama ela para conversar, de mulher para mulher, como é que está minha filha? Está tudo bem? Foi tudo certo? Funcionou? Não ri não, que é sério. Não ri não, que é sério. É sério. Não ri não, isso é sério. Isso é muito sério. Você já tem estrada. Tu já andou muito. Já andou muito. Como é que está? Como é que foi? Porque senão, você pode estar tendo um trauma que você não sabe. Pode estar acontecendo uma erupção, um vulcão, e você não sabe. E você não vai ter acesso, porque você é um, meu pastor. Mas uma irmã, ela vai abrir o coração. Ela vai abrir o coração. Por quê? Ela vai compartilhar. Minha lua de mel não foi legal, faltou luz, sei lá, não sei.
E ela vai, também, eu achava uma coisa e foi outra. Isso não está na Bíblia por acaso. Isso não está na Bíblia por acaso. Deus não erra, Deus não joga dados. Se está na Bíblia, é porque precisa. Amém? Diga, se está, é porque precisa. Claro. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Chega e senta com ela. Vai tomar um café com ela. E aí? Qual é o prato que ele gosta que você faça? E eu nem chego no fogão. Pode dar ruim isso aí. Vai lá em casa essa semana que eu vou fazer um feijão. Vai lá em casa. Irmão, se isso começar a acontecer, a gente vai ter muitos testemunhos. Leva na tua casa. Vai lá em casa, terça-feira, que eu vou fazer uma carne assada. Você não faz ideia do milagre que vai acontecer. Aí ela vai. Aí ela faz uma carne assada, ela vai, eu não sabia, eu achava que é assim que faz. A quantidade de sal é essa, senão ela salga muito. Coitado, nunca cozinhou. É assim que faz. Esse é o papel do corpo de Cristo, é o teu papel. Não se omita não, não faça isso não. Eu passo periodicamente na classe de noivos para olhar e depois fico em cima, e aí como é que está? Eu falo com os homens, vou conversando, tentando chegar a um algo. É muito triste, porque quando vem a tempestade, há uma tendência em se omitir, em cruzar os braços. Não faça isso. Alguém tem que ser o mediador, e esse alguém é você. Diga assim, o meu papel é ajudar. Esse é o teu papel. Aí ele vai continuando, versículo 5. A serem moderadas, porque alguém está dando exemplo, castas e o que? Boas o quê? Irmão, não dá para comer fora todo dia, não. Não dá para comer fora todo dia. Entendeu? Dá, Beth? Dá não. Você já pensou a rede de dádiva que vai ter nessa igreja? A rede de dádiva. Se cada irmã que tem um talento numa área, pega essa turma nova de manhã que tu está vendo aqui na EBD, recém-casada, 1 aninho, 2 aninhos, vamos estreitar essa conexão. Vai lá em casa essa semana, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer um não sei o quê, vou fazer um pudim. Vai lá em casa. Aí você faz, eu achava que, e viu como é que é fácil? É fácil. Esse é o nosso papel, porque quando começar a ter essa situação, pai, me dá uma parte que me pertence, aquele garoto está desonrando o pai, ou seja, eu te quero morto, você devia estar morto, porque isso aqui é depois da tua morte, então eu estou te matando em vida. E cadê o irmão de mais idade, que não chama ele? Vem cá, vem cá, o caçula, senta aqui, moleque. Vamos conversar um pouco. Que história é essa com o papai? Que conversa é essa? Mas não. Todo mundo para, todo mundo se omite, todo mundo sai de fora. Eu quero pedir nessa noite, irmãos, que esse texto de Lucas 15, nessas características, eles não aconteçam no nosso meio. Amém? Eu sou responsável por cada um, e você é responsável por cada um. Cada um. Nós somos corresponsáveis. Porque senão a gente vai, cada um por si. E quem cunhou isso foi o diabo. Não, irmãos. Cada um é responsável pelo seu irmão ao lado. Porque é a ordem de Deus. Um ao outro ajudou e a seu companheiro disse, esforça-te.
Eu quero pensar nisso. Sabe, eu tenho orado nesse sentido, irmão. Se a gente começar a ficar pensando com um e com o outro, e aí você está empregado? Como é que está fazendo? Como é que está lá? Como é que não está? Como é que você está fazendo? Irmão, se cada um começar uma interação mais profunda, irmãos, nós vamos ter um elo tão poderoso nessa igreja. Tão poderoso. Tão poderoso. Vamos criar aqui uma rede de relacionamentos com vínculos poderosos. Poderosos. Nós precisamos disso. Hoje alguém está aqui, não vou citar mais detalhe, mas me procurou, pastor, preciso de um psicólogo para conversar com alguém lá em casa. Eu de imediato procurei alguém, falei, pessoa, você pode ouvir essa pessoa, não é, pelo menos ouvir, e mostrar, aqui o caminho, aqui é morte, aqui não vai dar certo, fazer alguma coisa, antes que esse menino desapareça. Olha o que vai dizer o texto, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Eu fiquei pensando esse espaço, esse período entre o que ele falou e a saída dele. E eu fiz algumas perguntas. Esse pai dormiu? A mãe dormiu? O irmão dormiu? Irmãos, tem coisas que foram levantadas, que foram ditas, mas que ainda não aconteceu. E se ainda não aconteceu, Deus pode cortar o laço. Eu queria que você dissesse amém. Irmãos, tem coisas, tem assuntos que foram, aconteceu. Foi colocado, foi dito, foi lançado. Me dá a minha parte que me pertence. Mas ainda não consumou a saída. E se ainda não consumou a saída, dá tempo de Deus cortar o laço. E eu quero que você declare, diga assim, o laço quebrou. E nós escapamos. Nós quem? Ele e a família inteira. Ele e a família inteira. O laço quebrou e nós escapamos. Então, foi colocado um desatino? Foi. Já aconteceu? Não. O texto vai dizer assim, poucos dias depois. Teve alguns dias. Então, nesse período de dias, Deus pode cortar isso. E eu quero chamar isso à existência. Deus vai sarar, vai restaurar o corpo dele. Uma igreja saudável, pessoas, casas sem essas batalhas. As batalhas acontecem lá, as lutas acontecem lá, mas Deus tem livramento, Deus tem solução, quando o assunto é colocado para fora. Às vezes, a própria família leva o assunto para o altar. Amém. A família levou o assunto para o altar. O altar recebeu o assunto e é dever do altar buscar de Deus uma solução. Mas às vezes a família não leva o assunto para o altar. Às vezes não leva. E quando não leva, é dever da igreja, do corpo, estar perguntando para alguém, tudo bem? Como é que foi o teu dia? Tudo bem? Como tem sido a situação? Como é que tem sido? Tudo bem? E tudo bem? Os filhos estudando? Coloque isso. Coloque esse sentimento. Coloque esse sentimento. Não sei se está me ouvindo agora, mas hoje, antes do culto, à tarde, eu mandei uma mensagem para alguém, para pedir para alguém que está mais perto, eu estou longe, está difícil, e eu pedi para alguém fazer alguma coisa, ajudar, interferir, falar, botar o dedo, dar um pitaco lá, e a pessoa me mandou uma resposta. Olha, pastor, eu lamento muito, mas eu não posso fazer nada. Irmãos, eu escrevi um texto, e ele botou o verdinho aqui, ele leu, de coração. Eu falei, pode sim. Ninguém nunca pode dizer, eu não posso fazer nada. Pode fazer alguma coisa. Se não puder fazer nada, pode botar a cara no chão e dizer, Deus, corta esse laço. Corta esse laço. Deus, quebra essa ação do diabo. Mas não faça isso. Pastor,
Cruzei os braços. Não cruza, não. Não cruza, não. Não cruza, não. Porque se você cruza os braços para uma situação crítica lá, amanhã é você que precisa e alguém pode cruzar o braço. É a lei da semeadura. Então eu quero, irmãos, eu quero me doar em tudo, porque a hora que eu necessitar, eu quero também que Deus faça. Agora eu vou fazer porque você tem crédito na casa. Você tem crédito. Num tempo tão difícil, desse que nós estamos atravessando, com filhos esfriando na fé, com filhos desanimando, com esposos desanimando, hoje de manhã falando com uma, na mesma direção, pastor, está desanimado ele, está desanimado, diz que não quer se batizar porque não abre mão da cerveja. Eu falei, quero falar com ele, mais uma vez, traz aqui, mais uma vez. Aí a pessoa vem assim, pastor, nem adianta, nem perca tempo. Eu vou perder tempo sim, eu vou perder tempo, eu vou falar, eu vou ouvir, eu vou dizer, não, irmãos, é ordem de Deus. Aonde está essa mãe? Onde está essa mãe? Quando o pai diz assim, vamos vender um pouco disso, desse rebanho, desse terreno, está aqui os talentos, está aqui o que foi auferido pela venda, isso aqui, esse bolo é teu, esses 2 bolos é do teu irmão, e ele pega aquilo tudo. Cadê a mãe? Não tem um registro, uma lágrima, uma dor, um grito, meu filho, se tu for eu vou morrer, tu vai me matar viva. Não há isso. Ele era viúvo? Eu não sei. Agora o irmão é culpado. Porque o irmão, ele deve se entregar pela honra do filho, pela honra do irmão mais novo, pela honra do pai. Ele tem que botar a cara a tapa, ele tem que vir para frente. Porque é para isso que Deus nos dá família, para um ajudar o outro. Aí eu tenho na minha família nuclear, na minha família sangue, mas eu tenho na família igreja. Como eu gostaria hoje, que cada um aonde está, lembrasse de alguém, pastor, eu nem sei o nome, mas eu vou orar assim, Senhor, aquele irmão de cabelo branco, que está sempre, sei lá, assim, que senta ali, não precisa saber nome, porque Deus sabe. Ore dessa maneira. Senhor, aquela irmã que assim. Eu acho que a única pessoa que, se faltar no culto, vai gerar uma comoção é a Beth. Aí eu fico pensando, e se não for a Beth? Será que isso não pode vir para a nossa conta, não, irmãos? Será que não pode? Meu Deus, eu cruzei os braços, estou nem aí. Irmãos, você não imagina, eu deito na cama, tem dia que eu falo assim, Jaime, dorme. Porque eu fico pensando, as pessoas, meu Deus, cadê? Uma angústia doida. Dorme, porque senão eu nem durmo. Pensando em pessoas que eu não estou vendo. Mas é muito peso para um só. Eu queria você também assim. Diga, Deus, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Cadê fulano? Cadê Beltrano? Cadê? Senhor! Não precisa saber. Pastor, eu não faço porque eu não sei nome. Você está se auto-enganando e está mentindo para você mesmo. Ore a Deus por uma característica dele. Ele usa aquele do tupete, sei lá, aquela da Maria Chiquinha. Não sei. Eu não sei, mas, Senhor, aquele irmão que senta ali do lado, e às vezes fica dormindo no culto, não sei, pegue uma característica, Senhor, onde ele está, Senhor, onde ele está, visita ele, alegra o coração dele, sacode ele, faz, Deus, faz o milagre, faz. O que você não pode é ter esse comportamento. Esse tu não pode.
E o que é pior, ele vai dizer, ó, esse teu filho, ele gastou com ele. Irmãos, o pai não diz uma única palavra. O pai é desonrado pelo filho e aceita a desonra e reparte os bens. Porque sabe quem é esse pai? Esse pai é o Deus que se fez carne e está entre nós. É Cristo, que é desonrado. Irmãos, pense isso num contexto mais humano, mais carnal. Se um filho caçula fala isso contigo, o que você faz? Vou dizer o que o meu pai fazia. Pegava um chinelo de couro e dava umas costas, irmãos, até cansar. Até cansar. Eu levaria uma coça, irmãos, tão doida, que eu ia dormir feliz de tanta chinelada. Hoje a gente ia tratar disso assim. Mas esse pai aqui, ele é desonrado, e ele recebe a desonra, e honra na desonra, mesmo sabendo que aquilo não vai dar certo. É exatamente o que Deus tem feito hoje. A pessoa vai esfriando, vai desonrando ele, e Deus sabe que aquilo vai ser ruim para ele, mas Deus, como que de forma tácita, permite que, até que a ficha caia para ele. A beleza de Lucas 15 é que a ficha caiu no chiqueiro de porcos para o filho que foi. Mas a dor desse texto para mim, esse texto é uma grande interrogação, é que a ficha não caiu para aquele que estava dentro de casa. Aquele irmão que estava dentro de casa, a consciência dele não abriu. O pai fez de tudo. Primeiro foi desonrado com o desprezo dele, o não cuidado do mais velho para com ele, foi desonrado. Depois, quando o filho volta, e o pai está fazendo a celebração, o pai sai e vai buscar, e faz de tudo para trazê-lo, e ele se recusa. Agora o pai é desonrado pelo filho mais velho. E o texto termina com uma palavra do pai dizendo para ele: era justo alegrarmos-nos e folgarmos. Ele coloca o tempo verbal no plural. Ele não diz, era justo que eu me alegre. Era justo alegrarmos-nos e folgar. O pai tenta envolver ele naquela atmosfera. Mas nem assim o pai consegue. A minha oração hoje é voltar à pergunta que eu fiz: qual é o teu papel? Você que tem filhos casados, está intercedendo pelos genros e pelas noras, qual é o teu papel? 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 Deus, eu não me canso, Deus, enquanto tu não fizesse milagre. Você que tem filhos, que ainda estão em processo de maturidade, qual é o teu papel? Qual é o teu papel? Senhor, prepara ele para o futuro, prepara. Qual é o teu papel? Qual é o teu papel? O teu papel é o papel da Bíblia. Um ao outro ajudou.